Ei, Gugu! Eita aí! Boa tarde, boa tarde. Aborô, aborô. Orixá abençoe a todos. Vamos esperar o pessoal entrar. A gente troca essa ideia. O que são nossos ancestrais? O que é Egum, Egungun, Aparacá, Papai-Egum, né? Que é um termo que eu vejo todo mundo usando de forma errônea. E isso é complicado, porque são várias coisas, salve, Ana. São várias energias, uma totalmente diferente da outra, mas ainda assim não deixam de ter a ver e ligação, né? Então vamos esperar o pessoal pra gente bater um papinho aqui. Compartilha, gente, dá uma compartilhada aqui também, tá? Enquanto dá o horário nosso aí. Tá dando pra ver direitinho aí? Tá chegando direitinho pra vocês aí? Epa, não sei se eu começo a live em pé, deitado para compartilhar a imagem e vídeo aqui. Esperar só um pouquinho para compartilhar aqui também. Qual a importância, né, gente, da gente cultuar nossos ancestros, nossas forças primordiais que nos trazem até aqui, né? Nossos antepassados. É muito comum na cultura iorubá, como eu falo, não é Pai Luiz Exu, Pai Luiz Oxumaré, né? E o que eu sempre falo é o seguinte: a importância da gente cultuar essas forças que vêm sempre com a gente, consanguíneas, forças que vêm com a gente, que a gente traz do Orum para a Terra, e através delas que a gente chega até onde nós chegamos, né? E que seguimos a nossa caminhada. Então isso influencia diretamente na nossa vida, essas energias, né? Essas energias em desequilíbrio, a gente acaba tendo desequilíbrio. Eu vou explicar direitinho e a gente vai trocar essa ideia. Só compartilhar. Boa tarde para quem está chegando, meu Mojuba, meus respeitos, meu Motumbá, meu Colofé, meu Mucuyu, meu Saravá. A benção para quem é de a benção. Tá um sol bonito hoje, plena sexta-feira. Aquela chuvinha parou, deu uma estiada pra gente ficar mais tranquilo, para as pessoas ficarem mais regozijadas. Só um minutinho. Boa noite para quem tá chegando, boa tarde para quem tá chegando aí. Puxa a cadeira, fica mais, tá bom? O assunto de hoje é bem legal e bem polêmico, porque as pessoas confundem muito as energias, confundem muito as coisas. Então a gente está aqui para desmistificar, tirar esse misticismo de cima dos cultos, né? Será que pode tocar na roupa do Babá-Egum? Será que tocar na roupa do Babá-Egum mata? Porque é muito comum também, principalmente dentro do candomblé, né? Falar que tocar na roupa do Babá-Egum causa morte, causa desgraça, causa malefícios, maldição. Será que causa mesmo? Né? Será que mulher pode cultuar Egum? Porque falam que mulher não pode cultuar Egum, né? Assim como dizem que o homem não pode adentrar o culto das Yamins, nossas mães ancestrais, né? Será que a mulher não pode cultuar Egum? Né? Depois a gente vai fazer um sobre o tema de Yamin também, que eu não posso aprofundar muito,
né? Porque é um tema que não se aprofunda muito, só quem adentra o culto, né? As agés, que podem falar com propriedade sobre isso. Mas mesmo assim a gente pode passar por cima de algumas... O conhecimento é uma coisa, passar o fundamento é totalmente diferente, né, gente? Compartilhar aqui. Compartilha, chama a amiguinha, chama o amiguinho. Hoje vai ser uma live bem simples mesmo, pra gente bater um papo bem legal, tá? Que Egungun mesmo, Egum abençoe as nossas bocas, nossos oris, para que as coisas saiam perfeitamente esclarecidas, para não restar dúvida, para não confundir ninguém. Pensem nas perguntas, nas dúvidas que você tem, que eu sabendo, a gente vai tentando desmistificar aqui. Bom? Bom, vamos lá. Seguinte, gente. Egum. Vamos começar pela analogia da palavra. Egum quer dizer osso. Egum, a palavra Egum, né? Em Yorubá ela quer dizer osso. Osso, somos formados de ossos, né? Obviamente. O que sustenta nosso corpo, o que sustenta a nossa matéria primordial, né? Que é formada de vários elementos primordiais, de água, terra, fogo, ar, né? E é o osso que sustenta tudo isso. Por que da palavra Egum? Né? Da onde que vem o Egum? As pessoas falam, tem um Egum que está me atrapalhando, vou fazer um trabalho para tirar Egum. Não tem como você tirar o seu osso, né, gente? É complicado. Então, assim, essa ideia começa muito com a questão dos Yorubás vindo para cá, em Itaparica, né, na ilha de Itaparica, no Ilha Xexipá, uma das grandes casas também, da minha tradição também, tá? Ali se instalou o culto de Egum, na ilha de Itaparica, né, de louvar os ancestrais, primeiros que chegaram e deixaram os seus ensinamentos na terra, né? Os africanos que chegaram e deixaram seus ensinamentos na terra. Líderes de comunidade, né? E príncipes, princesas africanos. E ali começa o culto. Eles vão falecendo e vem vindo o culto em cima disso. Egum quer dizer osso. A palavra osso, Egungun, osso do osso. Por isso que a gente fala de ancestralidade, né? Egungun seria, cada família cultua de um jeito, né? Na Nigéria, a gente sabe muito bem disso. E cada um traz o seu conhecimento à tona. Eu não estou aqui para pregar a verdade a ninguém, a verdade absoluta a ninguém, mas algumas coisas que devem ser bem pontuadas, para não haver confusão na cabeça das pessoas e dentro dos cultos. Egungun é uma divindade, tá? Assim eu aprendi, assim eu pratico. Egungun é uma divindade que faz a ligação de nós encarnados, nós que estamos aqui no Aie, né, na Terra, com os nossos ancestrais que estão no Orum, tá bom? E essa divindade, chamada de Egungun, ela faz essa ligação até a nossa sétima geração de ancestrais, tá? Até a nossa sétima geração de ancestrais. E se isso indo ascendente, né? Isso vem até 254 ancestrais, entendeu? Que podem influenciar diretamente na maneira que a gente vive aqui na Terra, entendeu? Então, Egungun é uma divindade que nos liga aos nossos ancestrais, aos essás dos espíritos, né? Dos nossos ancestrais, permitindo assim o culto e a comunicação e interferência direta de ambos, daqui para o Orum e do Orum para o Aie. Tá? A Paracá, eu vou fazer só um apanhado rápido sobre isso.
de início. A Paracá é uma energia, por exemplo, é muito usado em terreiros, né, em templos, a instalação de uma Paracá para a defesa do terreiro, né? Não necessariamente tendo de ser ancestral seu, tá? Aí se faz ibá, se faz assentamento, se faz orô, se faz fundamento, sacraliza-se dentro do terreiro aquela energia de um espírito, tá? E esse espírito ele vai ser alimentado, vão ser feitos pactos, vão ser feitos promessas, né? E essa energia ela vai ser alimentada para a sua defesa, para a defesa do templo, para a defesa dos filhos, porque onde se mexe com muita energia, com sacrifício, né, a gente precisa de várias energias, Exu, Ogum, Aparacá, né? Quando se faz iniciações, aquilo tem que ser protegido, o templo tem que ser protegido contra malfeitores mesmo, né? Assim como a gente sabe que as pessoas entram no nosso terreiro para poder destruir, para poder realmente bagunçar o coreto ali. Então a Paracá, essa energia ela é assentada dentro de casa, dentro do seu terreiro, do seu templo, tá? Feito muita cautela, feito com muita responsabilidade, com muito fundamento, muito orô. E essa energia ela é trazida, alimentada para a defesa, tá bom? Não vamos confundir a Paracá com Pombogira, com Exu, que também rola muito isso. Eu já vi gente de casas matrizes, casas tradicionais, falando que Pombogira e Exu são Aparacás. Não é bem assim. Por causa do título, por causa da sua vivência, os permite vir e trazer aquele conhecimento pra gente. Entendeu, gente? O Aparacá ele já é mais delicado do que isso, porque uma energia ela é mais violenta, naturalmente mais agressiva mesmo, e é usado mesmo para ataques a inimigos do templo, entendeu? Claro que tem Exu, que já faz essa função também muito bem, que é o grande guardião dos templos, né? Mas o Aparacá ele é colocado ali para isso. Os nossos ancestrais diretos, mãe, pai, são nossos primeiros orixás, né? Sabemos disso, Ifá nos diz isso. E não são eguns, né? Não são eguns, são ancestrais, Essás, né? Porque Egum quer dizer osso. Babá Egum é cultuado, que são líderes de templos, líderes de comunidades, líderes religiosos, líderes familiares, que após a sua passagem volta para o Orum, eles voltam de tempos em tempos para trazer conhecimento e ensinamento àquela comunidade ali, sendo louvado por todos pelos seus feitos e ensinamentos deixados, né? Pelo sacrifício que eles fizeram aqui na Terra para a gente chegar a alcançar o caminhar perfeito. E assim eles são cultuados. Entendeu, gente? Tem alguma pergunta? De início deu para entender aí, pegar direitinho? Só para a gente fazer esse apanhado. Vamos esperar um pouquinho. Tem uma aguinha. Tem muito também o questionamento, que eu acho interessante, né? Sobre Xangô e sobre Egum. Qual a relação que Xangô tem com Egum, né? Em algumas casas se diz que Xangô ele tem aversão à morte, que ele tem aversão a Egungun, ou que ele tem pavor a essa energia. Outras casas, outras tradições, outras famílias, dizem que eles são irmãos, né? Que Xangô é irmão de Egungun. E tem mitãs e mitos e contos que nos explicam isso. Xangô, ele foi rei de Oió, né? E ele veio trazendo... Tá fluindo bem legal, beleza. Xangô, ele vem com o seu processo familiar lá em Oió, trazendo seus descendentes sanguíneos. O Alafim de Oió, ele é um descendente sanguíneo de Xangô, né? Então Xangô caracteriza-se por, né, o grande mistério aí. Porque então é muito errôneo você falar que Xangô ele tem aversão a Egungun. Pelo contrário,
O culto a Xangô é muito próximo do culto a Egungun, né? Por exemplo, a gente sabe aqui no Brasil que Xangô é um orixá muito vivo, em terras nigerianas também. O culto a Xangô é muito vivo, é uma energia muito viva, né? E isso se traz por causa desse espírito que viveu. Divinizou-se por causa dos seus feitos pela sua terra, pela sua comunidade, e ali ele recebe culto e ele vem de tempos em tempos, né? Os eleguns na Nigéria, por exemplo, o Xangô normalmente incorpora em um elegum. Não são vários Xangôs dançando ao mesmo tempo, nem passando ali pela cidade ao mesmo tempo nos festivais. Então isso caracteriza já que Xangô seria um, entre aspas, Egum, né? Xangô é um ancestro, Xangô é um ancestral. E o culto a Baba Egum são os ancestrais divinizados, que eles vêm, dançam na terra de tempos em tempos, fazem cerimônias, fazem ritualísticas, Orompá, fazem invocações, os Ojés, né, que são os responsáveis pelo culto a, Egum, a Baba Egum, né? E eles fazem aquela ritualística de invocar essas energias e elas se materializam, né? Ou dão o processo de manifestação, né? O processo de manifestação na matéria dos encarnados, das pessoas que estão aqui, dos eleguns, dos iniciados, né? Dentro do culto, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque é muito errôneo você falar que um espírito, todo egum é quiumba, todo egum tem que fazer a bola para tirar egum. É muito costume também no candomblé usar-se contra egum, né? Que são aquelas palhas amarradas aqui, na umbigueira, dependendo da nação, da tradição, da família, para se afastar egum do início do neófito, né? Isso eu não concordo, tá? Você tem sim que apaziguar essas energias, porque você está iniciando um novo neófito que tem que apresentar, sim, a Egungun. Tem que apresentar a Egun, se a casa assim tiver esses fundamentos. Deve se apresentar a Egungun, tá? Para essa pessoa não ser atacada por essas energias, para essa pessoa ser abençoada por essas energias e ser reconhecida tanto aqui no Aie. Por isso que a gente faz o ritual de iniciação e é dado o nome na sala, né, no candomblé aberto, e para ser reconhecida pelas pessoas vivas aqui no Aie. Vivas não, né? Encarnadas, que estão aqui no Aie, nesse processo de passagem. Mas também você tem que ser reconhecido no Orum. Por isso que também se usa aquele rosário, esqueci o nome agora, se usa aquela coisa de palha que aponta uma ponta para o céu, Mocan, uma ponta para o céu e uma ponta para a terra, para dizer que essa ligação sua está perfeita, que você tem uma ligação do Orum com o Aie, né? Então você tem que apresentar sim a esses ancestrais divinizados, esse novo neófito, para ele ser reconhecido aonde ele estiver, que essa iniciação foi validada, né? Para a coisa não ficar simplesmente tem que ser reconhecido, tem que haver reconhecimento, as energias têm que passar e te reconhecerem. E também tem outro ponto que é qual é a ligação de Egum com nossos Exus, Pombogi de Egum, Egungun, né, Baba Egum, com Exus, Pombogiras, marinheiros, caboclos, entidades de Umbanda, entidades de Quimbanda, entidades da Jurema, né? Qual que é essa ligação? A ligação é a mesma. A ligação é a mesma, muda-se o culto, mas não se muda a essência do que é, né? Não se pode mudar a essência do que é. Uma pessoa encarnada no Aie, ela vai seguir a sua vida, como eu costumo falar que aqui é uma feira, a gente passa, faz a nossa colheita e volta para o Orum, que é a terra de onde viemos. Lá deixamos familiares, lá deixamos amigos, lá deixamos pessoas que têm relacionamentos, né? Esposos, maridos, mulheres, esposas, e deixamos esses filhos, filhas, deixamos esses familiares lá à nossa espera, né? Nos aguardando também retornar para aquele ciclo familiar que nós deixamos lá. Então, o culto de Egum, Egungun, Aparacá, tudo isso é culto a ancestral, é culto a pessoas que já não estão mais nesse plano, embora estejam também, tá? Mas para deixar mais claro assim, para não ficar muito confuso. Então, Egungun é uma divindade, Egum quer dizer osso, né? Essa é espírito ancestral,
né? E Exu e Pombogira também seriam os Essás africanos, os Essás iorubás. Seria traduzido assim, porque em Nigéria não temos Exu, Pombogira, né? Por que que aqui a gente tem? A gente dá manifestação com essas energias. Essas energias elas tomam o nosso ori, né? Elas nos passam fluidos energéticos e através disso o nosso ori, em emparelhamento espiritual, vem e essas energias se manifestam, né? Claro que com grande porcentagem do ori, ainda assim, mas essas energias se manifestam para trazerem os conhecimentos que eles deixaram e cumprir o resto de missão que eles não conseguiram cumprir aqui durante a sua vida, né? Por isso que alguns espíritos falam, eu matei, eu fiz, eu aconteci, e hoje vem para nos auxiliar, para não cometermos os mesmos erros que eles, e para não dar errado em alguns processos, não atrapalhar o nosso processo evolutivo, como alguns tiveram seus processos cessados muito rápido, como a vida, né? A morte prematura é trazida, ocasionada pelos nossos erros ou por influências e uma desregulação energética, que isso pode vir, por exemplo, é muito comum, algumas mulheres aí vão entender. Falar assim, minha mãe, minha avó não tiveram bons relacionamentos, eu também não tenho, né? Vem passando de família em família. Isso através um exemplo, tá, gente? Igual algumas doenças, a gente sabe que a pressão alta, o diabetes, né? Pode ser passado consanguinamente e outras coisas também como doenças espirituais. Esse que é o grande problema. Por isso que a gente tem que ter conhecimento, que a gente faz as consultas oraculares através do jogo de búzios, através do Opeleifá, através dos Iquins, para poder trazer essa informação do que os nossos ancestrais erraram e onde que a gente pode nos melhorar para o erro não acontecer de novo. Para aquela doença espiritual, por exemplo, algumas perturbações, tá, espirituais, não acontecerem novamente. Então a gente consulta eles para saber exatamente o que eles fizeram que trouxe esse vamos dizer, karma, que trouxe essa situação que não cessa, né? Então é tudo feito através de consultas oraculares para o erro não se repetir e se quebrar alguns pactos que foram feitos com essas energias que estão no Orum, entendeu? Para a gente sofrer menos, para a gente conseguir passar mais adiante e seguir mais adiante, não deixar morrer a história do nosso povo, não deixar morrer a história dos nossos familiares, não deixar morrer a luta que eles tiveram aqui na Terra, né? Então isso fica muito explícito, corrijo, nos oráculos. Quando a gente joga, a maioria dos problemas das pessoas vem de ancestrais, coisas mal resolvidas que os seus ancestrais tiveram, assim como nossos Exus e nossas Pombogiras, que vem nos trazendo sempre a questão do não cometa os mesmos erros que eu. Não cometa os mesmos erros que eu para você não sofrer no futuro. Entendeu, gente? Então essa coisa, ela é um dominó, né? Um dominó empilhado que vai por gerações e gerações, né? Tem gente que tem alguns pensamentos que não sabe de onde esse pensamento vem. Se não vem do seu ori, se não vem da sua essência, se você às vezes está tendo pensamento e você estranha aquele pensamento, esse pensamento está sendo trazido por quem? Esse pensamento ele está vindo de onde, né? Qual é o fluxo energético que está trazendo essa tendência, esse pensamento, né? Então isso tudo tem que ser consultado. Mas o mais importante, essa live vai ser bem curtinha, gente, porque não tem como eu aprofundar muito no culto de cada coisa, porque são vários elementos que eu coloquei aí na chamada da live, só para descrever cada coisa para as pessoas pararem de fazer confusão, né? Egum quer dizer osso, Egungun, osso do osso. Egungun é uma divindade que nos liga aos nossos ancestrais, aos nossos Essás, espíritos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, para nós estarmos aqui, né? Aparacá são espíritos de pessoas que não são consanguíneos nossos, né?
e que a gente traz para dentro do templo ou cultua ali, para isso trazer proteção aos terreiros, proteção às casas. Tem casa que fala que a Paracá está aprendendo, se evoluindo para poder chegar ao nível de um dia ser cultuado de outra forma, né? Ou então melhorando o seu processo pré-encarnatório para poder voltar à Terra com menos, dependendo de como aquele espírito ele desencarnou, dependendo dos karmas que ele adquiriu, né? Dos processos karmáticos que ele adquiriu. Então ele vem vindo para tentar se restabelecer entre os vivos, para poder, os vivos, todos estão vivos, né? Mas os vivos que eu falo encarnados, na matéria, entendeu? Então são espíritos mais densos, espíritos que tiveram mortes muito abruptas, que tiveram situações bem complicadas da sua passagem, também. Fale um pouco sobre como essas forças se manifestam em matéria, Egungun e Exu. Pois é, o Baba Egum, que é cultuado, ele se manifesta ou de forma física e espontânea, né, que é a própria manifestação espiritual nos tecidos, nas roupas, na palha, como a gente vê alguns vídeos africanos, né, no Benin, na Nigéria, muita coisa assim. E aqui no Brasil também temos, na ilha de Itaparica, por exemplo, no Ilhaxeu Poaxipá, como em outras várias casas, tem sim a aparição de Egum, né, de Babás Egum, que são líderes de comunidades ou de templos, que vêm e manifestam-se diretamente através de rituais bem complexos, tá? Eu não vou entrar no detalhe porque eu sou Lessé Orixá, não sou Lessé Egungun, né? Isso aí eu vou ver se eu trago algum ogé depois para poder explicar isso direitinho, mesmo sem entrar nas ritualísticas e no fundamento, porque realmente é um culto secreto, né? Como que isso é feito? É um culto secreto. Porém, eles têm sim a manifestação física na matéria, sem ser na matéria do ser humano encarnado, na matéria mesmo, no pano, levanta, na palha, gira ali, tal, etc. E vem trazendo bênçãos dos planos espirituais, do Orum, para a Terra, né? Exu e Pombogira já está aquela manifestação que é uma ligação que faz através do seu ori, energética, e essa manifestação ela é feita sem a necessidade de tanta ritualística, né? Porque as pessoas, a gente pode sim obter essa manifestação de espíritos que não são familiares, mas o mais comum e correto, né, dentro do culto a Exu e Pombogira, que é o que eu mais pratico, é haver a manifestação de espíritos familiares, tá, gente? Tem que haver essa ligação familiar, porque é muito suspeito você começar a receber espíritos que não, né? Então, assim, tem que se ter muito cuidado, tem que se ter muita atenção ao que se está fazendo, ao que se está cultuando, ao que se está invocando, entendeu? Porque essa questão de Egum é ruim, Egungun é ruim, é perigoso. Egungun é a divindade que faz a ligação de nós com nossos ancestrais, inclusive com Exus e Pombogiras. Então, se a gente tem uma desarmonia com essa energia, os nossos ancestrais daqui que a gente cultua aqui no Brasil, por exemplo, Exu e Pombogira, Caboclo, Marinheiro, né? A gente não vai conseguir fazer essa ligação, porque se o telefonista não completar a chamada, a gente não consegue ter uma chamada, né? Então funciona mais ou menos assim. Entendeu? Egungun se assenta Egum, se assenta Egungun, se assenta Paracá. Gente, tudo é feito, são ritualísticas iorubás, como eu fico repetindo sempre, frisando, são segredos, são aos, né? São aos, só os iniciados, adentrados no culto, e isso é visto através de Opoeleifá, através de Eridilogum, que é o jogo de 16 búzios, né? Ou Ifá Olokun, também como é chamado, que é o jogo de Ifá que vem do mar, né? Ou Opoeleifá, ou os Iquins, isso é trazido de ancestralidade. As pessoas têm odus, caminhos que ligam essas energias e a necessidade ou não de culto. É bom para todo mundo? Não, não é bom para todo mundo estar labutando com forças que não compreende.
Não é bom você estar invocando ou falando de forças que você não compreende, não sabe a tamanha dimensão que isso pode de dano ou de benefício que isso pode trazer à nossa vida. Entendeu? Tanto que para eu fazer a live hoje, eu fiz uma ritualística antes, pedi permissão, porque a gente está falando de energias muito antigas, né? Tão antigas quanto a morte, tão antigas quanto antes da morte existir, já havia alguém que a ligava a nós. Então é muito complicado a gente ficar só jogando palavras fora em cima dessas energias, sendo que ninguém de fato, né, conhece os segredos reais do outro lado. Né? A gente não tem como vislumbrar o outro lado, tem como alguma informação vir, mas a gente não consegue vislumbrar o outro lado, não consegue vislumbrar as coisas que tem além e além e além e além, como a cebola, né, gente? Você tira uma casca, uma camada tem outra, você tira uma camada tem outra, você tira uma camada tem outra, então é muito complicado a gente estar entrando em detalhes sobre certas circunstâncias. Né? Tá dando para entender direitinho, né? Muito complicado. Então, eu fico vendo as pessoas falando de Egum, tira o Egum, faz ebó para despachar Egum, faz ebó para tirar Egum. Eu não sei qual é esse maluco que arranca o osso, né? Eu vi desossar frango, que fica inclusive uma delícia com queijinho ali, assadinho. Agora, arrancar o osso do corpo, eu não sei como é que vai ser. Entendeu, gente? Então, assim, é isso. Eu vou deixar essa live salva, tá? Eu tô pensando em... Vou ver como é que gera essa aqui, porque eu tô pensando em falar de cada um, mas dentro do culto mais apropriado. Eu vou chamar algumas pessoas que eu conheço e fazer uma live coletiva, porque é muito complicado. Uma pessoa de Lessé Orixá entrar no culto Lessé Gungun, né? Eu não posso me envolver em outros cultos que eu não tenho certas iniciações para estar labutando, embora se faça reverência, mas eu não... Né? Igual na Quimbanda, né, algumas outras religiões que mexem com espíritos mais abruptos, né, e se faz assentamentos dessas energias em grande escala e de variadas formas. Por que que se invoca tanto espírito? Como que se faz essa ligação, né? Esse invocar de tanto espírito que a gente não tem, às vezes, conhecimento de quem foram, conhecimento de sua vivência, né? Será que isso traz benefícios na nossa vida? Será que isso traz situações positivas à nossa vida, ao nosso Ori? Será que o nosso Ori aceita essas formas de culto? Tudo isso tem que ser questionado. Né? Eu estou pensando em trazer convidados sim, porque aí fica mais dinâmico também. E até porque eu não tenho todo o conhecimento, né, gente? Eu tenho só alguns conhecimentos que eu quero compartilhar de verdade, assim, para quebrar alguns enigmas, alguns tabus, né? Que as pessoas têm realmente. Ah, se tocar na roupa do Baba Egum morre. Tem Baba Egum que pega a criança no colo para trazer bênçãos. Gente, se um ancestral seu, um ancestral da sua sociedade, ele vem para trazer bênçãos do Orum, para trazer conselhos, para trazer afirmações positivas para a sua vida, como é que aquela energia vai te levar à morte, né? Mas isso foi criado antigamente porque havia muito segredo e há muito segredo dentro do culto. Então, para as pessoas não vilipendiarem algumas energias, foi se criado alguns tabus. Olha, se tocar, morre. Olha, se você botar Exu dentro de casa, você vai morrer. Sua vida vai dar errado. Porque realmente a coisa era muito secreta. Hoje, com a internet, a gente pode ter... a gente não tem mais sociedades secretas, né? A gente tem sociedades discretas. Porque hoje, com a internet, todo mundo... Língua não tem osso, mas quebra caroço, né? Todo mundo está falando o que quer, da forma que quer. Então, tem sim uma forma, se você passar uma peneira bem fina, tem sim conhecimento, bastante conhecimento. Mas o conhecimento verdadeiro, você só vai ter ao adentrar dentro do culto, ao ser iniciado em certas energias, igual a energia de Egbeorum. A energia de Egbeorum também fala sobre a questão dos mortos, está dentro também dessa situação, dos mortos não, né? Da família espiritual, né? Que é aquela família que a gente deixa no Orum, Egbeorum, Sociedade do Céu. Né? Orum é céu, seria o céu, o plano espiritual, né? O além. E Egbe quer dizer comunidade, sociedade, família. Então o culto a Egbe Orum também é um culto muito restrito,
muito secreto, né? Que se confunde muito também com o culto de Ibeji, que seria o culto dos gêmeos, Abiku. Ali tudo isso tem a ver com Ebeorum. Então, assim, se a pessoa ela não vivencia aquilo todos os dias, se não é de culto da família, ela não aprendeu ali, não tem como você trazer um conhecimento raso, né? Então é por isso que eu estou querendo trazer convidados, um que tenha iniciação em Ebeorum, um que tenha iniciação em Egungun, alguém que tem uma pessoa que mexe muito com a Paracá, que eu vou ver se ela anima também falar sobre isso, né? Que faz assentamento de Aparacá, é a especialidade da pessoa, que é uma energia muito sistemática também, né? Toda a ritualística é feita muito precisa, porque uma agulha errada, você está trazendo a morte para dentro de casa, você está trazendo a desgraça, a derrota para dentro da sua família. Então tem que se ter muito cuidado com isso, né? A gente não pode ficar jogando as coisas no vento assim de qualquer jeito e nem praticando ritualísticas que a gente não compreende. Eu não estou aqui para passar ritualísticas a ninguém, nem para falar dos segredos internos, né? De iniciação, nem de nada disso, nem trazer os fundamentos, mas conhecimento todo mundo tem que ter, né? Informação a gente tem que ter, informação coesa a gente tem que ter, a gente tem que colocar o nosso ori para pensar, para trabalhar, para a gente conseguir seguir a vida, porque senão a gente enche nossa vida de misticismo e aí a gente não consegue progredir, a gente não consegue prosperar, até porque é muito colocado a questão dos medos, né? Dos medos, não faça isso ou você vai morrer, não faça aquilo ou você vai morrer. Claro que tem gente que precisa de um cabresto mais forte, que senão vai meter a mão em cumbuca e vai tomar, né? Mas é bem complicado isso. Então, assim, vou tentar trazer sim os convidados. O próximo vídeo eu já vou entrar mais no assunto de Pombogira, tá? Vou falar sobre Pombogira. Contar um pouco, se assim for permitido pela mesma, contar um pouco da minha Pombogira, minha senhora, minha rainha, Dona Maria Fadá, tá? E por que que ela vem vindo na minha vida, trazendo informações e auxílio às pessoas que precisam. Ela invoca muito Exu na vida dos outros, muito Pombogira na vida dos outros, porque as pessoas têm dificuldades todos os dias, né? Tem perturbações espirituais todos os dias, então ela vem quebrando isso, desmistificando e trazendo um equilíbrio sobre isso. Então eu quero muito entrar nesse termo das pombogiras antes de entrar em Exu. Entendeu? De Exu homem, de Exu masculino, né? De espíritos masculinos que são cultuados como os Exus catiços, né? Na Jurema chama-se de tronqueiro, o povo chama de várias coisas, de capeta. Mas, na verdade, são espíritos que também zelam pelo nosso bem viver, também zelam pelo nosso caminhar perfeito, porque quando a gente caminha bem, as pessoas ao nosso redor também mudam. Então, o raio de luz, quando passa, ilumina vários lugares. Então, essa é a tentativa deles sempre, deixar-nos como um raio de luz. Entendeu? Então, no próximo vídeo, eu não sei se eu vou fazer hoje ou amanhã, porque eu estou meio corrido, mas eu estou pensando em fazer amanhã, sobre Pombogira. Entendeu? Olha a Janaína aí. Salve, Janaína. Tudo bom, querida? Entendeu? Então, eu quero trazer essa informação de espíritos que a gente cultua. Por que que a gente cultua certos espíritos? Para que servem certos espíritos e certa ancestralidade na nossa vida em harmonia? Porque senão realmente, gente, fica muito difícil a gente caminhar no escuro. A gente caminhar no escuro é muito complicado. A gente precisa de uma luz, de um norte, de um sul, de um rumo, né? Então esses espíritos vêm trazendo a gente direções. Vamos, 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 não cai não, levanta, né? Apertou aqui, vamos tentar desapertar. Se apertou por causa do seu próprio ori, das suas próprias convicções, mude as convicções que mudará o destino, né? Então, Pombogira, Exu, vem trazendo isso pra gente. Então, no próximo vídeo eu vou vir falando sobre Pombogira, tá? Pombagira, né? Padilha, Quitéria, Maria Mulambo, Maria Farrapo, né? O que são essas energias? Quais são as benéfices que elas trazem à nossa vida e quais são as benéfices também que a gente leva, né, a esses espíritos, porque ninguém sai da sua casa se não for para ter benéfices e um melhor caminhar. Assim são os espíritos também, eles não saem dos seus planos se eles não tiverem um interesse muito grande no nosso caminhar, né?
Porque assim a gente consegue levantar o nome de todo mundo que quer ser cultuado e lembrado pelos seus feitos positivos, né? Embora tenha gente que queira ser lembrado pelos seus feitos negativos. Mas a tendência é a gente querer ser lembrado pelos nossos feitos positivos, deixando assim exemplo para os que estão vindo atrás da gente, né? Tanta gente desencarnando, tanta gente encarnando. Esse processo todo tem que ser muito bem alinhado para as coisas não se darem, para as coisas não darem errado na nossa vida, entendeu? Então a gente precisa entrar em harmonia. Pombogira não é escrava de orixá. Pombogira não tem ligação nenhuma com orixá, tá? Tem ligação com orixá como toda força, tem um ancestral. Aí talvez até chegue a esse ponto, mas do jeito que as pessoas costumam falar em alguns candomblés, em alguns terreiros de umbanda, de quimbanda, Maria Mulambo é escrava de Oxum, é escrava de Yansan. Será mesmo? Será que Exu é escravo de alguém? Porque o que eu saiba, Exu não tem nem pai de santo e nem escravo, e nem Deus, né? Exu, Pombogira, eles cultuam a vida, a ancestralidade. Então eles vêm trazendo ensinamentos. Eu fico batendo nessa tecla o tempo todo. Ensinamentos para a gente conseguir viver da melhor forma. Tá bom, gente? Então, por enquanto é isso. Se tiver alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida, né? Porque vou deixar a live salva aqui, tá? Que eu vim explicando antes, tá, Janaína? Você chegou agora. Eu vim explicando antes sobre algumas diferenças de algumas formas espirituais, né? De algumas formas de cultuar espírito, algumas diferenciações entre várias energias, né? E muito tabu existe em cima, eu quero quebrar esses tabus, tá? Porque fica difícil, eu vejo gente, a língua é o que nos machuca, né? O peixe morre pela boca, quem te matou, caveira, foi a língua. Então, começa do ponto que uma mente bem instruída, as pessoas bem instruídas, elas vão deixar de cometer a maior falha, né? A maior falha, que é a fala errada. Porque quando a gente abre a boca, lança o nosso ofó e incomoda uma dessas energias e acaba falando mal, passando para frente uma coisa sobre essas energias, a gente é apontado. E aí começam-se os problemas, começa-se a Diogun, começa-se a Arajés começar a te atacar, tá? Que são energias negativas à humanidade, e começam os problemas, doenças, situações de perdas súbitas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pronuncia, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente leva para dentro da nossa casa. Tá bom, gente? No mais é isso. O Modioba todo, meus respeitos, tá bom? E no próximo vídeo eu vou criar o evento, vou deixar essa salva, vou criar o evento sobre Pombogira, tá bom? Que aí eu vou vir falando só sobre Pombogira e vou trazer algumas elucidações também, como que eu entrei no culto, como que a coisa começou na minha vida, em que ponto, quais foram os impactos que eu tive na vida das pessoas que são por mim assistidas dessas energias, tá bom, gente? Então vamos que vamos. Vamos para frente, cuidado, cuidado, né? Ori forte, mantém a gente forte. O desequilíbrio nos coloca em desarmonia. Então vamos bem pensar o que a gente está fazendo antes, tá bom? Sem empolgação muita, sem muito desespero, porque as coisas têm que ser compreendidas, as energias têm que ser bem assentadas, bem manipuladas, para a nossa vida seguir em paz. Caso contrário, a gente vai ser atacado por Adiogun, por Arajés, e a nossa vida não flui. Um beijo a todos, meu Motumbá, meu Colofé, meu Saravá. Tá bom, gente? A gente se vê na próxima. Aboru, aboie, aboxixê. Ireu, sorte a todos.